Olá, sexto ano, tudo bem? Hoje vamos dar início à nossa aula de revisão referente ao capítulo 2, na qual nós estudamos na disciplina de História o período Neolítico. Vocês já devem ter assistido às aulas, feito uma leitura da apostila de vocês, né? E nós já estudamos que esse período neolítico, ele também é conhecido como Idade da Pedra Polida, que vai ter seu início por cerca de 10.000 a.C. e finda aproximadamente 4.000 a.C., né? Vimos também que durante esse período os humanos deixaram de depender somente da coleta de frutos, da caça e pesca, e dão início à agricultura. E passam, a partir desse momento, a produzir o seu alimento. Eles, nessas atividades ligadas à agricultura, eles plantavam batata, milho, trigo, arroz, entre tantos outros alimentos também. É justamente nesse período que a gente vai, através das pesquisas arqueológicas, identificar a criação de animais, cabras, ovelhas, vacas, porcos, que eram utilizados na alimentação, né? Então, com o crescimento da agricultura, se passa também ser possível alimentar esses animais, ou seja, o próprio homem já começa a alimentar esses animais e para seu próprio sustento, evidentemente, e a partir daí também vão domesticar animais como os cachorros, né? Que nós conhecemos até hoje como animal doméstico, que a maioria das pessoas eu acho que gostam muito, né? Dos cachorrinhos. Bom, enfim. Então, a produção de alimentos que começa a surgir a partir da agricultura vai trazer, eles começam a produzir em maior quantidade e vai gerar aquilo que nós chamamos de excedente. Então, esse excedente precisava ser guardado, armazenado em algum lugar. Então, aí surge o artesanato da cerâmica, o ceramismo, porque a cerâmica ela vai ser utilizada para guardar não só grãos, mas também óleos, ungüentos que eram usados para tratamento da saúde, água, e vai ganhando uma relevância, uma importância muito grande para a sociedade daquele tempo. Com o sustento que foi obtido através da agricultura, o homem ele não precisa mais se deslocar de um lugar para outro em busca de alimentos, como acontecia antes. Então, a partir daí, surge o sedentarismo. Por quê? Porque o nomadismo era justamente caracterizado por essa necessidade da busca de alimento. O homem com fome, ele tem que sair em busca de algo que possa saciar a sua fome. Então, ele precisava sair para pescar, para coletar frutos. E quando esses recursos aí, então, se esgotavam, eles mudavam para uma outra região. Então, esse movimento, né, que eles faziam recebia o nome de nomadismo. Ainda no período neolítico, eles procuravam sempre uma região próxima ao rio, porque as regiões próximas dos rios têm um solo mais fertilizado, até mesmo porque com as chuvas e as enchentes dos rios, o transbordo das águas, faziam com que essas terras se tornassem mais férteis. Então, daí a procura por sempre por essas localidades, né? Para eles se fixarem. Aí eles passam, né, a partir do sedentarismo, passam a construir moradias,
que fossem mais resistentes, as funções dos trabalhos começam a ser divididos, então os homens saíam para a caça e cuidavam da segurança, e as mulheres cuidavam das plantações, da alimentação, cuidavam dos filhos. Passam também a sentir a necessidade de proteger suas aldeias, então eles começam a erguer muralhas, né, para poder se protegerem, não só de grupos rivais, né, mas também de animais selvagens. Então, as primeiras civilizações desse tipo de comportamento, elas se assentam no Egito, próximo ao rio Nilo, e também na Mesopotâmia, né? Que significa terra entre rios, ou seja, justamente porque tinha o rio Tigre e Eufrates, e no Egito o Nilo, não é? Começa a surgir, a partir dessa evolução do homem, né? As cidades que vão surgindo, as aldeias, com as feiras itinerantes que começam a surgir para a troca, né? Isso já num outro momento. Então, surge a necessidade de um líder, que vai ser denominado rei, né? Para organizar o trabalho da comunidade, para liderar as novas conquistas, enfim. Então, com essa liderança, o rei conseguia controlar mais pessoas, né? Ele passa a ser um líder. E por final, porque na realidade o poder ele passa a ser todo centralizado na mão do rei, que vai controlar um exército, mas não é esse exército formal que a gente conhece nos dias de hoje, é um exército mercenário, um exército, homens que lutavam em troca de dinheiro apenas. A gente vai ter também, dentro desse período, o poder dos sacerdotes, né, que vai crescer muito, porque aí surgem os hábitos religiosos, com vários tipos de cultos, né, ligados a deuses, para fertilizar a terra, culto aos mortos também, enfim. Toda essa questão do poder dos sacerdotes está na página 6 da nossa apostila. A gente vai ver também o desenvolvimento do comércio, com a troca de mercadoria, né, entre as comunidades. Então se trocavam utensílios de cerâmica, armas de pedras, as vestimentas rústicas, né, feitas de lã ou de algodão. E nesse período foi inventado o dinheiro, inicialmente que era representado por sementes coloridas. Há muitos vestígios, através de pesquisas arqueológicas aqui no Peru, da contagem de valores através de sementes coloridas. A Idade dos Metais, um período de cerca de 4.000 a.C. a 3.000 a.C., né? Então, nesse período se desenvolve a fundição de metais, surge o cobre, o bronze, né? Posteriormente o ferro, que era mais resistente, e começa a ser fundido e utilizado para a fabricação de armas, materiais, instrumentos para agricultura, né? Enxadas, produção de panelas. Bom, as armas inicialmente, elas eram muito rudimentares, né? Serviam para caçar animais e atacar os inimigos, evidentemente, de outras tribos. Com as aldeias crescendo, né? E posteriormente tornando-se cidades, essa riqueza de produtos e de alimentos aumentavam cada vez mais e ocorriam guerras, né, entre os povos que buscavam o aumento do seu domínio territorial. Essa era a grande pegada, podemos dizer assim, desse período, e por longo tempo, né, o homem ele vai entrar em guerras, em conflitos armados em busca de novos territórios, porque da terra se emana toda a riqueza. Então, o objetivo era saquear as cidades vizinhas. E o desenvolvimento dos metais foi importantíssimo porque contribuiu para a produção de armas, como espadas, lanças, né? E aí eles começam a se equipar para se defender e também atacar outras regiões.
Então, é um momento muito marcante, muito importante para a evolução do homem, ok? Eu sugiro a releitura desse capítulo para melhor compreensão, tá bom? Um ótimo estudo para vocês.